Luísa Martins, por que essa decisão que acaba de acontecer, a gente traz aqui para vocês a quente, por que ela é tão importante, Luísa Martins? Boa tarde. Vamos lá, Débora, boa tarde para você e todos que estão conosco nesta sexta-feira. E quem assistiu o 360 na segunda já sabia que isso ia acontecer, porque a gente trouxe aqui que a tendência realmente era o Supremo manter Alexandre de Moraes na relatoria dos inquéritos que envolvem aí esses casos, né, de atos antidemocráticos, de planejamento de golpe de Estado, todos esses que Moraes vem relatando desde 2019, quando foi aberto o inquérito das fake news. Nesse caso, Débora, a defesa de Bolsonaro alegava que Alexandre de Moraes, por ser, de acordo com a Polícia Federal, uma possível vítima dessa organização criminosa que tramava um golpe de Estado que previa o assassinato do próprio ministro Alexandre, assim como do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin, por ser vítima, ele não poderia, então, ser um juiz desse caso, né? Não poderia nem ser o relator do caso e nem um eventual julgamento participar, colocando ali o seu voto. Então, porque, de fato, né, Luísa, quando de fato, o julgador, ele não pode ser parte também do processo. Isso é fato, é o que diz a legislação. Mas qual foi o pulo do gato aí? Acontece que nesse caso, Débora, o ministro Alexandre de Moraes, ele não é parte no processo formalmente, né? Porque, segundo coloca até o ministro Luiz Roberto Barroso no seu voto, e agora referendado aí por maioria, os crimes que estão sendo investigados, que é a abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, eles são crimes cometidos contra a coletividade, eles não têm um alvo específico, não tem uma vítima específica. A vítima é toda a democracia nesse caso. E até o ministro Barroso fala, olha, se fosse assim, se isso fosse justificar um impedimento, né, de algum ministro, não sobraria ninguém para julgar esse caso, porque todos os ministros foram de alguma forma atacados, né, ao longo desses últimos anos por Bolsonaro e por seus apoiadores. O próprio ministro Barroso foi alvo desses ataques muitas vezes. É claro que no caso do ministro Alexandre de Moraes ficou mais nítido agora com esse relatório da Polícia Federal que havia um plano realmente mais grave ali, né, para prendê-lo e matá-lo com monitoramento ali dos seus passos no dia a dia. Mas o ministro coloca isso, são crimes contra a coletividade, não contra alguém específico, porque senão não haveria estrutura do Poder Judiciário que fosse sobrar aí para julgar esses casos envolvendo a tentativa de golpe, enfim, esses crimes sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso já vinha sendo conversado nos bastidores, né, Débora? Foi justamente isso que a gente trouxe aqui ao longo da semana. Esse entendimento de que a vítima, né, dessa organização criminosa não é uma pessoa específica, no caso o ministro Alexandre de Moraes, mas um coletivo inteiro que é a democracia brasileira, que no fim atinge todo mundo, né? Engloba todo mundo, que todos nós vivemos, ainda bem, sob uma democracia. Débora, então, só para explicar também como funciona para a nossa audiência, esse é um julgamento que ocorre em plenário virtual, foi aberto hoje às 11 da manhã, e os ministros vão colocando ali os seus votos, se acompanham ou não o relator, que é o ministro Barroso, presidente do STF. Então, a gente, com o voto do ministro Dias Toffoli, que foi o mais recente agora no plenário virtual, se formou essa maioria de 6 votos. Ainda faltam alguns ministros votarem, eles têm até o dia 13 de dezembro, que é o período durante o qual essa plataforma eletrônica fica aberta para que os ministros possam se manifestar. Mas com maioria já formada, já é um indicativo, portanto, né, de que Moraes tem o apoio ali da maioria dos seus colegas, pelo menos dos 6 que já votaram até agora. A tendência é de que haja mais votos aí nesse sentido. Pode ser que seja um teste até para os ministros que foram indicados por Bolsonaro, né? Os ministros Nunes Marques e André Mendonça ainda não se manifestaram. Normalmente eles se manifestam mais para o fim do prazo. Mas há um sentimento de que o Supremo está bem unido nessa pauta, né? Tem ali uma maioria para referendar as decisões do ministro Alexandre de Moraes nesses casos, né? Sobre a trama golpista, inquérito das fake news, milícias digitais, cartão de vacina falsificado, venda de joias no exterior. Tem muitos casos, a BIM paralela, muitos casos que estão aí sob a alçada do ministro Alexandre de Moraes por terem uma conexão com essa organização que atuava desde o início do governo Bolsonaro para produzir notícias falsas, incentivar discursos de ódio, incentivar atos antidemocráticos e, com isso,
em última análise, segundo os investigadores, acabar fragilizando, né, o ambiente democrático. Então, esse julgamento reflete aí que Moraes, de fato, tem o apoio, né, da maioria dos seus colegas nesses casos todos que eu citei. Agora, Débora, só para a gente fazer um paralelo e explicar a diferença que existe entre a suspeição e o impedimento, que isso é bastante importante. Às vezes a gente acaba usando essas palavras como sinônimas, mas tem uma diferença jurídica aí. A suspeição, ela é algo de foro íntimo. O ministro pode considerar que ali ele tem, né, algum motivo, que ele também nem precisa detalhar qual é, mas tem um motivo pessoal pelo qual ele acha que ele não é imparcial para julgar um determinado caso. E aí, com isso, ele se declara suspeito. É algo que cabe ao próprio ministro, algo subjetivo e que ele diz ali, por razões de foro íntimo, eu me declaro suspeito para julgar tal caso. O impedimento, às vezes não, seja Débora. Uma amizade ou uma inimizade, né, Luísa? Ou, por exemplo, já aconteceu de um ministro ter, sei lá, num julgamento envolvendo a Petrobras, um ministro, antes de ser ministro, atuou ou como advogado ou como AGU, enfim, atuou de alguma maneira no processo antes dele chegar ao Supremo. Aí, com isso, ele nem precisa dizer esse motivo detalhadamente, mas com isso é normal que o ministro diga, olha, eu não me sinto confortável para julgar esse processo, porque já atuei na causa anteriormente, então eu me declaro suspeito. Então, é algo subjetivo que cabe ao próprio ministro se declarar, né? O impedimento, Débora, como você até disse agora há pouco, ele está previsto na legislação, as hipóteses que geram esse impedimento, né? E aí tem lá uma série de questões. Por exemplo, se o cônjuge atuou no processo, se o ministro é parte no processo. Então, até é curioso, porque nesse processo específico que está sendo julgado sobre esses recursos da defesa de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes se colocou ali como impedido, porque pela legislação estão questionando ele, a relatoria dele, então ele não pode votar. Então, ele não participa desse julgamento. E isso é bem didático, né? Porque é uma questão prática. Ele é parte, estão questionando ele, a atuação dele, então ele não vota, está legalmente impedido de participar desse julgamento. No caso sobre os inquéritos envolvendo os atos antidemocráticos e essa investigação toda sobre o golpe de Estado, como eu falei, o ministro não é uma parte formal do processo, né? A investigação trata sobre esses crimes que, por definição, são crimes cometidos contra a coletividade e não contra alguém específico, né, contra um ministro específico, contra alguém, alguma pessoa ali que tenha sido individualmente vítima dessa trama golpista. Então, como ele não é parte, os ministros entenderam, por maioria agora, entenderam que não se aplica essa hipótese de impedimento que está prevista no Código de Processo Penal. E aí, por isso, os ministros, então, agora por maioria de votos, ainda não é um resultado oficial, porque até o fim do prazo do plenário virtual pode alguém pedir vista, pode alguém pedir destaque para que esse assunto seja julgado no plenário presencial, por exemplo, mas o cenário que a gente tem agora, nesse momento, é de uma maioria acompanhando o voto do ministro Luiz Roberto Barroso para manter Moraes na relatoria, não só desse caso do golpe de Estado, mas todos os outros correlatos que a gente tem tratado aqui ao longo da programação. Ótimo, Luiz. Então, o que é importante para a nossa audiência que está nos acompanhando para a gente ficar de olho? Já há 6 votos, portanto, maioria, para manter Alexandre de Moraes julgando as questões, sendo relator, inclusive, das questões envolvendo Jair Bolsonaro, ex-presidente. O que é importante a gente ficar de olho? Que eu acho que é algo importante, como a Luísa destacou. Como vão votar, ainda não votaram, como vão votar os 2 ministros do Supremo Tribunal Federal indicados por Jair Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça. Se por aqui tem até o dia 13, mas assim que eles votarem, a gente traz aqui para vocês essa atualização. Faltam basicamente só eles e o ministro... Basicamente não, faltam só eles e o ministro Luiz Fux, porque o ministro Alexandre está impedido, já tem 6 votos, então esses 3 são os que estão faltando. E como eu falei, eles podem votar, de fato, né, acompanhando ou não, ou divergindo do relator ministro Barroso, ou tem a prerrogativa, como qualquer ministro tem, de pedir vista, mais tempo para analisar
os autos, ou pedir destaque, que é aquele procedimento que um ministro faz, e todos também têm essa prerrogativa, para tirar do ambiente virtual e levar essa discussão para o plenário físico, que aí é transmitido pela TV Justiça, a sociedade pode acompanhar todos os argumentos verbais, né? Aqui no plenário virtual, por exemplo, todos até agora só acompanham o relator. Ninguém, além do relator, colocou o detalhamento da sua argumentação jurídica. Então não tem voto ali por escrito, né? Não tem uma argumentação sólida ali, eles só acompanham o relator. E aí, se isso for para o plenário presencial, é uma oportunidade de cada um acabar se manifestando, endossando, né, pelo que indica aqui o plenário virtual, esse posicionamento do ministro Luiz Roberto Barroso. Todos os ministros têm essa prerrogativa de vista ou de destaque, mas o fato é que, independentemente disso, já tem uma maioria formada, né, para apoiar, de fato, que Moraes permaneça na relatoria desses inquéritos, negando, então, assim, o recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.